sua Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Quando você vai abrir na sua Bíblia, quero chamar as crianças de 10 anos para baixo a vir aqui à frente, para ir para a salinha. As crianças de 10 anos vêm aqui à frente. Glórias a Deus. Amém. Pai querido, abençoa, Pai, essas crianças. Nós declaramos sobre a vida delas, Pai, um futuro brilhante. Deus, que as Tuas mãos poderosas estejam sempre, Pai, defendendo elas, sempre protegendo, sempre ensinando. Abençoe, meu Pai, agora elas na salinha das crianças, que elas obedeçam, Pai, a professora, e que no nome de Jesus o Senhor venha se apresentar para elas. Em nome de Jesus, amém. Amém? As crianças podem ir com a professora Giovana. Estamos fazendo aqui uma troca de postos. Eu venho para cá, a irmã vai para lá, a outra vem para cá. Amém? Você achou? Mateus 28, versículo 18 em diante. Diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido e Deus fiel, abra, Pai, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, para que este ensino, Pai, não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que a gente venha a pegar, meu Pai, este ensino e praticar. Nos ensina, Pai, a usar a autoridade que já está dentro de nós. Abra a porta da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe sua caneta, seu caderno, pegue ele nas suas mãos, que achar importante registra, depois leia de novo, pense. Irmãos, o ensino que começou na quinta passada e vai até a quinta que vem, 3 dias de ensino, 3 cultos de ensino, é sobre a autoridade cristã e a reverência a Deus. A quinta passada foi sobre a reverência a Deus. Reverência no culto. Então, dando uma recapitulada, o culto precisa de muito respeito. O culto precisa de silêncio, glorificar a Deus quando deve ser glorificado. Quando a palavra chegar a você, aí você dá uma rajada de aleluia, glória a Deus. Cuidar da casa de Deus em todos os aspectos, ter reverência a Ele, respeitar a casa de Deus. Até demos o exemplo de que muitas das vezes entra um bêbado ou então uma pessoa sob efeito de drogas e ela quer fazer arruaça na igreja. Ela quer chamar atenção, ela parece uma pessoa mimada. Ela anda para cá, puxa a cadeira e a gente está orando, adorando a Deus. De repente um arrastão da cadeira tira a pessoa da presença do Senhor. E a gente até comentou que a maioria dos cultos não tem bêbado nem drogado. Mas por que às vezes o culto não flui? Porque a gente está desatento na casa do Pai. A gente deu até o exemplo do Espírito Santo, que é uma pomba, e a pomba ela vem vindo. Imagine você numa praça, sentado no banco. Você joga o pão, a pomba vem, e até ela chega na palma da sua mão para comer o pãozinho. Mas de repente, passa alguém correndo, ou então passa alguém de bicicleta e a pomba foge. Então esse cuidado que a gente tem que ter, que a gente estudou na quinta passada, de eu não atrapalhar o culto do irmão, porque cada um tem uma ligação com Deus, e qualquer coisinha, como o Espírito Santo é uma pomba, qualquer coisinha que acontece, o Espírito Santo sai.
né? Até o que aconteceu na vigília, que foi engraçado, a gente deu risada. O irmão Smith, vou explanar, o irmão Smith já estava ajoelhado antes mesmo de começar a vigília. E a irmã Giovana, ela foi abrir, quando chegou, ela foi abrir a porta de grade, só que a porta que abria para a esquerda, ela achou que abria para a direita. Então, bateu na batente e fez um barulhão. E o irmão Smith até brincou, puxa, agora eu vou ter que começar a orar tudo de novo, que o Espírito Santo foi embora. E eu digo que ele foi embora mesmo. O Espírito Santo vai embora, irmãos, faz um barulho, pisa em falso, ou fala muito alto, o Espírito Santo vai embora, vai embora. Então, aí a reverência na casa de Deus é isso. A gente guarda os pés, a gente guarda o coração, a gente busca antes, como a gente falou aqui, o culto começa às 7h30 aqui na igreja, mas e na sua casa começa a que horas? Aí você faz sua regressiva, começa o culto, começa a louvar a Deus, ouvir um testemunho, ler a Bíblia, meditar, por volta das 5h30, 6 horas, e aí quando você vem para a igreja, a somatória de todos os cultos em cada casa faz o culto se tornar glorioso, amém? Esse é apenas uma pincelada do que nós vimos, está tudo gravado, se você quiser eu te mando, aí você me manda mensagem que eu te envio esse vídeo que fizemos e pelo seu celular, tá certo? Então, irmãos, o que tem a ver reverência no culto com autoridade? Tem tudo a ver e você vai entender. Agora nós vamos entrar na autoridade, baseado nesses versículos que nós lemos, tá certo? Olha, deixa eu te falar. Você sabia que todo cristão tem 5 autoridades? Todo cristão tem 5 autoridades. A autoridade de Cristo, a autoridade do crente, a autoridade da palavra, a autoridade do ministério e, deixa eu dar uma olhada aqui, a autoridade da igreja. Eu tenho 5 autoridades e você também. Sabe o que é desesperador? Que em muitas situações a gente não usa nenhuma das 5. Aí qual é o risco nosso? De virar aquele crente, irmãos, que fica chutando pedrinha, que não tem força para nada, que pega uma flor, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. A gente não usa autoridade, as coisas dão errado e a gente fica dizendo, Deus quis assim? Não, de repente Deus não quis assim. É que a gente, irmãos, não descobriu a força que tem em nós. E a gente fica esperando Deus fazer algo que Ele já fez. Ele já colocou autoridade sobre você. Ele já colocou. Você tem que descobrir e usar. Ponto. Então, reforçando, 5 autoridades. A autoridade de Cristo, a autoridade de crente, a autoridade da palavra, a autoridade do ministério e a autoridade da igreja. Vou dar um exemplo. Um rapaz, ele quer passar num concurso, ele quer passar numa prova, aí ele faz a prova, reprovou. O que as pessoas falam? Não tem importância, tenta de novo, você vai conseguir. Aí numa segunda vez, ele tenta fazer a prova, é reprovado pela segunda vez. Aí a pessoa fala, não tem importância, tenta de novo. Pela terceira vez, também dá errado. E o rapaz que quer passar, ele presta essa prova 5 vezes e as 5 deu errado. Aí você pensa, alguma coisa de errada tem. Porque a pessoa fez 5 vezes a prova e a gente vai estimulando ela dizendo, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas para passar numa prova tem que estudar, não é verdade? Então veja bem, você usa a autoridade de Cristo, não deu certo. Aí a gente fala, não irmão, continua na luta, continua que você vai conseguir. Aí você usa a autoridade de crente, não deu certo. Aí a gente fala, não irmão, continua, vai na oração, você vai dar conta, isso e aquilo. Aí você usa, irmãos, a autoridade da palavra e não dá certo. Aí a gente vai, te estimula novamente, pela 4ª vez que você vai tentar, você, irmãos, usa
a autoridade do seu ministério e não dá certo também. Aí pela quinta vez você usa a autoridade da igreja e não dá certo. O que aconteceu? A gente, irmãos, usou as 5 autoridades, não deu certo, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada não está no outro, não está em Deus, não está naquilo que a gente está fazendo que é difícil demais, não. O erro está em nós. O erro está em nós. Então, dessas 5 autoridades, nós vamos estudar hoje as 2 primeiras. A autoridade de Cristo e a autoridade do crente. Quinta-feira que vem, a gente vê a autoridade da palavra, a autoridade do seu ministério e a autoridade da igreja. Amém? Começando então com a autoridade de Cristo. Irmãos, como é o versículo que nós lemos, Marcos 28, 18 diz: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. O que a gente entende disso aqui? Primeiro, que foi o Pai que deu autoridade para Jesus. Foi o Pai que deu autoridade para Jesus. Segundo, essa autoridade, ela é válida tanto no céu quanto na terra. E quando a gente usa o nome de Jesus, a gente usa a autoridade dele no céu ou na terra. Primeiro, a autoridade de Jesus é dada pelo Pai. Segundo, que a autoridade dele abrange céu e terra. E é por isso que quando Jesus estava aqui na terra, as palavras dele eram fortes, acontecia, e ele também tinha poder para fazer as coisas. Então tudo que ele pregava, irmãos, as pessoas depois comentavam uma com a outra: nossa, que autoridade que ele pregou, que autoridade que ele pregou. E as maravilhas que ele fazia, era também pela autoridade dada por Deus. As pessoas ficavam espantadas dizendo: nossa, um paralítico, um cego, um surdo foi curado, plenamente curado, isso é autoridade. As pessoas, irmãos, que tinham inveja de Jesus, chegavam e falavam assim: com que autoridade que você tem para fazer essas coisas? E Jesus falava: eu não vou dizer. E não dizia. Mas para a gente que é crente, ele disse: a autoridade, ela vem de Deus. A autoridade, irmãos, de Jesus, ela toma conta do céu e ela toma conta da terra. E ele usou a autoridade dele estando aqui na terra. Ele viveu 33 anos aqui na terra. E ele teve poder para muita coisa. Amém? Glórias a Deus. Essa autoridade, irmãos, está acima dos anjos. Lá em Hebreus fala que Jesus é superior aos anjos. E os anjos servem Jesus. Nós vemos isso lá na tentação. Mateus 4, salvo engano. A hora que o diabo que tentou Jesus foi embora, os anjos vieram com pão para servir Jesus. Salmos 91, Deus ele vai dar ordem aos seus anjos para acampar, para proteger, tá certo? Então, a autoridade de Jesus está acima dos anjos. Acima dos anjos. Tem pessoa que acha que o anjo, ele até é maior que Jesus, na verdade não é. Né? As pessoas falam: eu vi um anjo, como se isso fosse muita coisa. A pessoa que vê o anjo, ela realmente teve uma visão sobrenatural, mas Jesus é maior que o anjo. Jesus é superior ao anjo, e os anjos obedecem a Jesus. Amém? Jesus é maior, Jesus é superior, Jesus tem mais autoridade que Satanás, que o diabo, que o inferno. A palavra em Apocalipse fala que ele tem a chave do inferno e da morte. Então Jesus é superior ao inferno, a Satanás, aos anjos caídos. Ele é superior também à morte, porque ele morreu, mas ressuscitou, então ele está acima da morte. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, no nome de Jesus, todo inimigo, no nome de Jesus, o diabo, no nome de Jesus, o reino das trevas vai à falência, porque a autoridade de Jesus foi dada no céu e na terra. E em Filipenses diz
que o nome dele está acima de todos os nomes, tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no mundo dos mortos, no inferno. A palavra fala que quando ele morreu na cruz, ele foi no inferno, e depois voltou para a terra, e depois foi para o céu, em Atos capítulo 1. Os irmãos estão entendendo? E também, irmãos, a autoridade de Jesus, ela pode salvar e pode julgar. Então, pela autoridade no nome de Jesus, ele salva pessoas. Ele me salvou, ele te salvou, glórias a Deus por isso. E ele também pode julgar. Lá no final dos tempos, quando aconteceu o juízo final, Jesus, ele vai julgar o mundo. E a palavra também diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então o nome dele, a autoridade deste nome, tem poder para salvar e tem poder para julgar. Tá certo? Irmãos, agora qual é a chave? A chave da autoridade de Jesus, da autoridade de Cristo. Você precisa ter fé em Jesus, que ele tem autoridade acima de todas essas coisas que eu falei. Você precisa criar fé. Você precisa. Porque, irmãos, assim como a maré, ela vai tomando a areia da praia, assim como Golias foi tomando o terreno dos israelitas para o lado dos filisteus, assim também o diabo, ele vai tomando terreno quando a gente não tem tanta fé em Jesus Cristo. Ele vai tomando terreno. Ele vai tomando. Ele avança um pouco aqui, ele avança um pouco lá, e a gente sabe que Jesus tem poder, a gente sabe que Jesus tem autoridade, que o nome dele está acima de todo nome, irmãos, e a gente quer fazer pazes com o diabo. Olha, por favor, eu sou vítima, por favor, eu sou pequeno, por favor, eu não dou conta. Sabe, quando um assaltante chega e a vítima fala: leva tudo que eu tenho, mas não faz nada comigo, nem com meu filho, nem com a minha mãe, nem com a minha família. Irmãos, não existe, irmãos, essa parceria entre crente e diabo. Não existe. O diabo, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Ele está para matar, roubar e destruir. Irmãos, e se a gente tiver fé no nome de Jesus, o reino das trevas vai à falência. Vai à falência. Então, você não pode levantar a bandeira branca dizendo: eu me rendo, olha, essa luta está demais, essa guerra está demais, o diabo ele já tomou tudo que eu tenho, Lembra de Jó, que perdeu tudo, mas o nome de Deus ele não amaldiçoou. O nome de Deus ele não amaldiçoou. Olha, eu perco o meu prestígio diante dos juízes, eu perco os meus filhos, eu perco o meu gado, eu perco o meu funcionário, mas eu sei que no nome de Jesus tem autoridade. Aleluias. E porque ele não amaldiçoou a Deus, que Deus virou o jogo para o lado dele. Os irmãos estão entendendo? Se não tiver nada, mas tiver a consciência, você tiver a certeza, você criar fé no nome de Jesus, você vai ver que o negócio vai mudar. Você vai ver que o negócio vai mudar. Irmãos, quando os discípulos foram de 2 em 2 fazer um estágio, depois ali daquela semana, eles voltaram todo felizes dizendo assim: Jesus, e não é que no teu nome deu certo as coisas? No teu nome a gente foi curado, as pessoas foram curadas, no teu nome as pessoas foram libertas. Jesus falou assim: então, meu nome tem poder para tudo isso aí mesmo, mas o meu nome tem poder para te salvar, e se alegre por isso. Aleluias. Porque ninguém pode se salvar, ninguém pode, irmãos. A graça, ela é cara demais. Apesar de ser de graça, ela foi cara demais, porque Jesus pagou com preço. Jesus pagou um preço, Jesus derramou o seu próprio sangue, e é por isso que nós temos a graça de graça.
Mas ninguém consegue ir para o céu por mérito próprio. Ninguém consegue. Então, irmãos, o segredo, a chave da vitória é crer no nome de Jesus. É crer que Jesus tem autoridade para mudar o quadro da sua vida, mudar o quadro da sua casa, mudar o quadro do seu lar, mudar o quadro da situação que está na palma da sua mão. Aleluias. Ele tem autoridade para isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher, testemunhando o tanto que eu achei impressionante, irmãos, que a filha dela, a vida da filha desta mulher, se transformou em 15 dias. Em 15 dias. Irmãos, em 15 dias o Espírito Santo mudou radicalmente a vida da filha desta mulher. E eu estava dando testemunho, a ela, do tanto que eu fiquei impressionado. A gente acha, irmãos, que é um longo processo muitas das vezes. A jornada sim é longa. Só que muitas das vezes, irmãos, o Espírito Santo ele faz acontecer no estralar de dedos. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, sabe o que ele estava fazendo? Todos eles estavam assentados. É isso que diz a palavra. Eles estavam sentados. Eles estavam fazendo uma oração fervorosa. Eles não estavam, irmãos. Eles estavam na prática de jejum. Bom, a palavra não fala, mas a Bíblia deixa bem claro que eles estavam assentados. Para o Espírito Santo fazer, irmãos, só precisa do tempo de Deus. E se você estiver sentado na cadeira e o tempo de Deus chegar para você, o Espírito Santo desce e ele faz acontecer e acabou. Aleluias. Tem como ser santo sentado em cadeiras? Tem, claro que tem. A santidade, irmãos, é onde a gente estiver. O que quer que a gente esteja fazendo, a gente deve viver em santidade. Então eles estavam em santidades ali, reunidos, assentados, e o Espírito Santo caiu. Eles não estavam de joelho, nem de pé, estavam assentados, e o Espírito Santo desceu. Então, irmãos, a chave da vitória é crer que Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade. E a autoridade dele não ficou só quando ele estava lá, há 2000 anos atrás, em vida aqui na terra. Não. A autoridade, irmãos, de Jesus continua existindo e com todo o poder até os dias de hoje. Aleluias. Glórias a Deus. E essa autoridade, irmãos, está acima de todas as coisas. Está acima de todas as coisas. Olha como é interessante. Lá em Efésios, fala que Jesus ele foi colocado no mais altos céus. Em Hebreus fala que Jesus foi colocado no mais altos céus. Nós sabemos que existem tipos de céus. Tem o céu das aves, do avião, tem o céu das estrelas, dos planetas, e tem o céu celestial, que é a habitação de Deus. Algumas outras pessoas falam que existe até 7 céus. Agora, se existe 3 ou se existe 7, Jesus, ele passou por todos os céus e chegou à direita do Pai, no último céu, que é o céu celestial. E a palavra fala, irmãos, que Deus, ele deu para o Filho uma autoridade tamanha, que tudo está debaixo dos pés de Jesus. E é verdade. Porque quando Jesus se assenta no trono, no último céu, qualquer coisa que esteja nos outros céus, vão estar abaixo da sola do pé de Jesus. Então ele tem autoridade porque ele furou, porque ele penetrou todos os céus e chegou até o último, e lá se assentou. A palavra fala, irmãos, que o diabo e os anjos caídos, eles são potestade dos ares. Então eles estão nos ares, estes ares aqui, e mesmo assim está debaixo dos pés de Jesus. Talvez não é por isso que a palavra nos fala que o crente ele tem poder para pisar na cabeça da serpente, do escorpião, para matar. Será que não é? Porque o crente, a igreja, usa a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus já penetrou em todos os céus, está assentado à direita do Pai. Então, pela autoridade de Jesus,
tudo está debaixo dos pés dele. E se eu tomo posse e creio na autoridade de Cristo, serpentes e escorpiões estão também debaixo dos meus pés. Aleluias, glórias a Deus. Esta é a autoridade de Cristo, sobre tudo e sobre todos. É a autoridade de Cristo. Agora, irmãos, esta é a primeira autoridade que está disponível para nós. Agora, a segunda autoridade é a autoridade do cristão. É a autoridade do Filho de Deus. Do Filho de Deus. A palavra fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Então ele abriu para quem quisesse crer em Cristo. E quem quis crer, ou seja, eu e você, Deus nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, irmãos, existe a autoridade de Cristo. E existe a autoridade do cristão. Agora, o homem e a mulher nada pode fazer. Por isso que a nossa autoridade de crente é escorada na autoridade de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Não existe autoridade na minha pessoa. Existe autoridade na minha condição de filho de Deus. Porque eu estou unido com o Pai. Eu estou junto com Cristo. Eu estou junto com Ele. Olha, o que é que Deus fala a nosso respeito? Você sabia que Deus, Ele elogia a gente? Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra fala que Deus, Ele elogia os seus filhos no céu celestial. Agora eu te chamo para imaginar, apenas imaginar. Irmãos, Deus no céu, Ele fala bem de nós. Deus no céu, Ele fala bem do crente para o anjo. Imaginação. Ele fala bem do crente para os salvos. Ele fala bem do crente para os anciãos do Apocalipse. Ele fala bem do crente para os seres viventes do Apocalipse. Irmãos, Deus, Ele fala bem dos crentes no céu. Ele fala bem dos crentes no céu. O que Ele fala de nós? Ele fala, irmãos, que a nossa natureza caída foi morta. Ele fala que por Cristo, pelo seu Filho unigênito, nós morremos com Ele e nós vamos ressuscitar. Ele fala que nós somos completos em Cristo. Irmãos, o próprio Deus é a nossa testemunha no céu. O próprio Deus. Acredita nisso? O próprio Deus nos elogia. O próprio Deus nos elogia no céu. Irmãos, e a autoridade do cristão, ela é escorada na autoridade de Jesus, porque Deus, Ele nos elogia, porque estamos com Cristo, e Deus, nós temos autoridade por causa da palavra que sai da boca dEle. Olha, sabe quando Jesus começou o seu ministério? Quando Ele batizou. Sabe o que aconteceu no batismo? O céu se abriu e Deus elogiou Jesus, dizendo: este é meu filho, a quem me comprazo. Este é meu filho, que me dá muita alegria, que me traz muita alegria. Então, irmãos, a autoridade do crente, ela é sempre apoiada em Cristo e apoiada na palavra de Deus. Palavra de Deus que nos estimula. Palavra de Deus que nos estimula. Jesus falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, o Pai elogia vocês. Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Então, irmãos, este é um estímulo para nós. Parar de ficar chutando pedrinha na vida cristã. Parar de pegar uma flor e dizer: bem me quer, mal me quer. Acho que Deus virou as costas para mim, acho que Deus não está mais comigo. Não, irmãos, o próprio Deus dá testemunho de você lá no céu. A palavra dele, irmãos, é um estímulo para nós, é a nossa autoridade. Porque o homem sozinho não tem autoridade nenhuma. É por isso que eu me apoio em Cristo e eu me apoio na palavra. Eu me apoio na palavra. Você, crente, se apoie em Cristo, na autoridade de Cristo em você, e se apoie na autoridade da palavra. Aleluias, porque ela não volta vazia.
Ela não volta. Irmãos, a autoridade do crente tem duas regrinhas só: descobrir a sua posição e descobrir a sua condição. O que é descobrir a posição? É descobrir que eu estou em Cristo. E descobrir a minha condição é descobrir que eu também estou no Espírito Santo. Jesus tem autoridade de Deus e tem autoridade do Espírito Santo. A autoridade dada a Jesus é da Trindade. Mas o efeito na nossa vida, na vida do crente, ela pode ser dividida em você descobrir a sua posição e descobrir sua condição. Irmãos, o crente, ele deve viver posicionado. Você pode orar, você pode jejuar, mas para resolver algo, se tiver que tomar posição, a oração não resolve, o jejum não resolve. Primeiro de tudo, deve ser posicionado, é a tomada de posição. Deus dá testemunho de nós. Deus dá testemunho de nós. Agora, qual é a nossa posição diante do testemunho? É manter o testemunho na boca de Deus? É manter o testemunho? Irmãos, a posição de crente diante de Jesus é a santidade e nunca vai mudar. E Hebreus fala que quem não tiver santidade não vai ver a Deus. Para entrar no céu, irmãos, deve ter santidade. E olha, imagine um vaso cheio de furos. Quando vem, quando a gente vai encher esse pote de água, sai pelos furos. Então, irmãos, por que às vezes o crente não consegue ver a autoridade acontecer na vida dele? Por brecha. Por brecha, a verdade é essa. Deu brecha, a autoridade se esvai. A autoridade ela é derramada nos vasos. Só que se o vaso tiver com buraco, a autoridade escorre. Então, irmãos, a autoridade de Jesus, a autoridade do nome de Jesus faz acontecer. Olha o que acontece lá em Mateus 7. Senhor, mas no teu nome nós fizemos. No teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos, no teu nome isso, no teu nome aquilo. E Jesus falou: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, a autoridade do crente, ela é garantida, ela é mantida pela vida em santidade do crente. As pessoas pensam: eu vou usar o meu dom e não ligo para o meu caráter. Deixa que o dom vai mudar o meu caráter. Dom não muda caráter. Quem muda caráter é a graça transformadora, é a graça aperfeiçoadora nas fraquezas. Então, nós devemos tomar posição. Senão, as coisas vão acontecer porque o nome de Jesus tem poder, mas eu não vou entrar no céu. Eu não vou entrar no céu. Então é preciso, irmãos, tomada de posição. É preciso santidade e é preciso dar bom testemunho. Já parou para se perguntar por que eu chamo meio mundo para vir na igreja e essas pessoas não vêm? Vamos olhar para o nosso testemunho. Porque a pessoa convida, tem o lado da resistência maligna, tem o lado da preguiça, tem milhares de fatores, mas um deles a gente tem que vigiar, porque depende de nós, dar o bom testemunho. Porque Jesus falou assim: vão a todo mundo, até chegar nos confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até o final do mundo, até os confins da terra. Então Deus, Ele nos elogia. Mas será que a gente consegue manter a nossa postura do elogio? Olha, para um Deus elogiar a gente,
Irmãos, a gente tem que estar na altura desse elogio, não pode estar menos. Porque se o céu abrir para você, o que Deus vai falar a seu respeito? Este é meu filho a quem me comprazo? Que seja, em nome de Jesus. Essa é a nossa busca, vamos assim dizer, é a nossa aprovação diante de Deus. É a tomada de posição. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios, que a mensagem da cruz é poder de Deus. É poder de Deus. Esse poder é autoridade. Irmãos, quando eu descubro a minha posição, eu uso a autoridade, sabe para quê? Para lutar contra o poder do pecado. Então eu preciso tomar posição, e nessa minha tomada de posição, nessa minha santidade, eu vou usar essa autoridade para lutar contra o poder do pecado na minha vida. A mensagem da cruz é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Dentre milhares de coisas, é poder de Deus para tirar o poder do pecado. Então, a autoridade do crente é primeiro, para que o poder das trevas caia de mim. Para que o poder do pecado perca força em mim primeiro. Não adianta eu querer usar a autoridade primeiro para expulsar demônios ou para fazer curas, não. Essa autoridade do crente é para lutar contra o poder do pecado, é para lutar contra o poder das trevas em mim. É por isso que eu preciso descobrir que para ter autoridade precisa tomar posição, precisa ser posicionado, ter bom testemunho e santidade. Agora, irmãos, depois que tomamos posição de filhos de Deus, descobrimos o nosso estado, a nossa condição. Irmãos, quando nós tomamos posição de filhos de Deus e utilizamos a autoridade da palavra e do nome de Jesus na minha vida para matar as obras da carne, para diminuir o poder do pecado, eu descubro que por ser filho de Deus, eu também sou templo do Espírito Santo. E a palavra fala em Efésios 3:20, que Deus ele pode fazer coisas grandes na nossa vida, conforme o poder que opera em nós. Poder do Espírito Santo. Olha, um dia Jesus chegou para os fariseus e disse assim: vocês erram, porque não usam a palavra nem o poder. Vocês erram, porque não dão credibilidade para a palavra nem para o poder. É sobre este versículo que está em Mateus que nasceu a visão Igreja, Palavra, Fonte de Água Viva. O slogan é: Igreja, Palavra, Fonte de Água Viva, levando a palavra e o poder às nações. Jesus fala que tem gente errada, tem crente errado, porque não conhece a palavra nem o poder. E a gente sabe, irmãos, que a palavra é o fundamento, mas e o poder? A letra mata, o Espírito vivifica. Então, irmãos, a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo. E aí que entra a reverência no culto. Por quê? Porque o Espírito Santo ele precisa operar no culto. O Espírito Santo ele precisa fazer no culto, ele quer fazer no culto. Então, irmãos, eu tenho que me posicionar no culto de 1h30, de 2 horas. Eu tenho que tomar posição e descobrir que eu que sou o templo do Espírito Santo. E o poder opera dentro de mim. Se eu não deixar o Espírito Santo operar dentro de mim, nada vai acontecer no seu culto. Nada, absolutamente nada. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Gálatas falava isso. Que o Espírito Santo entra, habita em nosso coração e diz a Deus: Abba, Pai, que significa: venha o teu reino, se estabeleça nesse coração. Os irmãos estão entendendo? Então, a minha posição me faz ter autoridade para lutar contra o poder do pecado na minha vida. E isso é uma coisa dentro de mim. Agora, irmãos, quando eu, a partir de filho de Deus, descubro e tomo posse da minha condição de templo do Espírito, o poder de Deus acontece a partir de mim. A partir de mim. Você é
um agente do Espírito Santo. Irmãos, onde você pisar, a planta dos seus pés vai marcar aquele lugar com o reino de Deus. Onde você tocar a palma da sua mão, vai marcar com o reino de Deus. Então, quando eu tomo posição, eu descubro a minha condição. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e esse Espírito Santo tem poder para fazer coisas. Então Jesus ele fala assim: ide a todo mundo e pregai o evangelho. No meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. No meu nome, se vocês forem tomar alguma coisa envenenada, mortífera, mal nenhum vai te fazer. No meu nome vocês vão batizar, vocês vão discipular, vocês vão fazer muitas coisas. Este é o nosso estado, esta é a nossa condição. Irmãos, a nossa vida tem que ter poder de Deus. Se não tiver poder de Deus para fora de nós, se não tiver poder de Deus, as coisas que estão à nossa volta não muda, não muda, não muda. Tem gente, irmãos, que só cai a ficha quando ele recebe uma oração poderosa. E a pessoa, depois que recebe a oração, pensa com ela: essa oração foi forte. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que ter poder de Deus. Tem que ter poder de Deus. Porque Deus ele nunca mudou. Por que a gente não tem visto o cego enxergar? Porque ultimamente eles não estão vindo na igreja, será? Por que o surdo não ouve mais, parece? Será que Deus foi perdendo a sua autoridade, o seu poder? Não, é a gente muitas das vezes, irmãos, que não descobre a nossa condição, não se torna um crente fervoroso, daqueles que onde pisa o reino de Deus chega e o poder do Espírito Santo transforma o ambiente. Aleluias, aleluias. Pelo Espírito Santo, irmãos, nós temos autoridade também sobre Satanás. É a libertação espiritual. É a libertação espiritual. No nome de Jesus tem que sair. Tem que sair. Olha. Quando você toma posição e busca Deus, irmão, só de você chegar perto de alguém, se alguém começa a passar mal. Começa a passar mal. Ou então a pessoa não consegue ficar no mesmo ambiente. Irmãos, isso é autoridade na vida do crente. Essa é a autoridade. É autoridade. Toda casa, irmãos, é um quartel-general. Ou é um quartel-general das trevas, ou é um quartel-general de Deus. Quando a casa é um quartel-general das trevas, você que leva o reino de Deus, você pisou ali, irmão, você é igual um paraquedista que cai bem em cima, no miolo do inimigo. Irmãos, a hora que você pisa lá, irmãos, o reino de Deus chega. E na autoridade que existe no nome de Jesus, na palavra, na sua vida, aquele quartel-general cai todinho por terra. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, o crente ele tem autoridade em cima de pessoas maldosas. O crente tem autoridade em cima de pessoas maldosas. Há 3 dias atrás eu vi uma notícia de que chegaram assaltantes no monte. Esse diabo é suicida, só pode. Um rapaz vai assaltar no monte, que os irmãos estão há horas orando, pedindo poder. Irmãos, a notícia no jornal é que um dos crentes levantou e repreendeu em nome de Jesus, e o rapaz caiu com infarto, o assaltante. Então, irmãos, nós temos autoridade, irmãos, sobre as pessoas más, sobre as pessoas que têm más intenções, sobre as pessoas que têm más intenções. Quando Absalão deu o golpe em Davi, ele teve que sair de Jerusalém. E Absalão pegou uns conselheiros de Davi, seu pai, para reinar com ele. Um deles era Aitofel. Irmãos, um conselheiro experiente, um conselheiro que só dava conselho certeiro, que Davi sempre contava e confiava. E aí pensa comigo, Davi indo embora de Jerusalém, olhou para o pessoal que estava indo embora com ele, de certo se perguntou: cadê o Aitofel? O Aitofel virou casaca, virou de partido, ficou para Absalão.
Irmãos, olha a oração que Davi fez e que está na Bíblia. Senhor, transforme os conselhos de Aitofel em loucura. Irmãos, esta oração fez efeito. Irmãos, o Aitofel que era sábio, irmãos, o primeiro conselho que ele deu para Absalão, Absalão morreu. O primeiro conselho. Olha a oração que Davi fez. Deus transforme os conselhos de Aitofel em loucura. Irmãos, no primeiro conselho deu errado. E o reinado de Absalão caiu por terra. E Davi, depois de alguns dias, voltou e reinou em Jerusalém de novo. Os irmãos estão entendendo? Autoridade sobre pessoas más, de más intenções. Pisar sobre cabeça de serpente, sobre escorpião. É pisar, irmãos, em falso profeta. É pisar, irmãos, em espírito de rebeldia. É pisar, irmãos, em pessoas mal intencionadas, em lobos vestidos de ovelha. Pisar nelas. Você entendeu o que eu quis dizer com pisar, né? Não literalmente. E quando a palavra fala que se tiver algo mortífero você tomar, mal nenhum vai te fazer, por que você está tomando algo mortífero? Porque tem pessoas que perseguem, tem pessoas que envenenam, tem pessoas que vão atrás. Mas Jesus já falou nas bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados. Então, irmãos, o crente ele tem perseguição. A primeira fase do crente é sofrimento e rejeição. Irmãos, quando você aceita Jesus, você aceitou a cruz dele. E Jesus falou assim, que ele ia pegar a cruz, que ele ia morrer, ressuscitar, que era necessário que as pessoas rejeitassem, que era necessário que as pessoas fizessem ele sofrer. Primeira fase do crente é essa. Aparentemente parece que não muda, mas é verdade, não muda mesmo. Porque, irmãos, a hora que você toma a cruz, ele fala assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, tem jugo, tem fardo, tem cruz, tem perseguição, tem sofrimento, tem rejeição. Mas ele está sentado à direita do Pai no céu celestial. E aí fica a seu critério. Se você abandona a cruz, ou se você vai até o fim e se assenta com ele. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, imagine o que fala nos evangelhos. A hora, irmãos, que Pedro entendeu que Jesus ia para a cruz, olha o que Pedro falou. Não, só se passar por cima do meu cadáver. E aí Jesus responde para ele, arreda Satanás, você não está entendendo o plano de Deus, você quer que eu viva, eu vim aqui só para morrer. Irmãos, agora se você parar para pensar, antes disso, Pedro falou assim, tu és Cristo, Filho de Deus. E depois desta palavra, Jesus disse para Pedro, e tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Agora, irmãos, olha o chamado de Pedro. Olha a profecia sobre a vida de Pedro, para ser pastor de igreja, para ser pastor das igrejas no mundo. E o próprio pastor se escandalizou com a cruz de Cristo. Então, irmãos, tem muitas igrejas que não querem a cruz. Tem muitas igrejas que não querem a rejeição, que não querem o sofrimento. Tem muitos pastores que não querem essa porção de sofrimento. Mas a Bíblia fala, irmãos, que no mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Irmãos, a nossa vitória, ela só chega, irmãos, não é sentado na rede, é lutando, é no suor, é na lágrima. Tem gente que sofre tanto que Deus dá a honra de morrer pelo nome de Cristo. Estes são os mais honrados. O Estevão foi o jovem mais honrado que teve. Morreu apedrejado, porque ele declarou o nome de Jesus. E olha, pegando o gancho, Jesus, quando ele sobe, ele se assenta no trono ao lado de Deus. E ele está sentado até hoje. Mas na Bíblia fala que só por 3 vezes ele ficou de pé. Uma
para aparecer lá na ilha de Patmos para João no Apocalipse, outra para levantar, para abrir os 7 selos do livro do Apocalipse, e a outra para receber Estevão, que estava sendo apedrejado e morto. Essa foi a visão de Estevão. Eu vejo Jesus de pé, eu vejo os céus abertos. Irmãos, ele está sentado, se levantou, irmãos, quando um foi exilado, quando um foi lançado fora da sociedade, perdido na ilha, e quando o outro estava morrendo. Então, irmãos, é por isso que Jesus fala, quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder, vai ganhar. Aleluias. E isso não é papo de Dilma, não. Quem quiser ganhar vai perder, e quem quiser perder vai ganhar. Aleluias. Então, irmãos, essa é a autoridade. Este é o poder na vida do crente, dado porque o Espírito Santo mora dentro de nós. É uma autoridade sobre pessoas maldosas. É autoridade sobre intenções ruins, é autoridade sobre a carnalidade dos outros, é autoridade sobre a rebeldia dos outros. Os irmãos estão entendendo? Então a autoridade do crente, porque o Espírito mora dentro de nós e tem poder, primeiro, é se alguém quiser te fazer mal, mal nenhum vai acontecer com você. Aleluia. E ainda tem autoridade para pisar escorpião. Aleluias. Glórias a Deus. Então nós temos autoridade sobre principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Irmãos, a minha autoridade não é para lutar contra a sua autoridade. Não. Nós somos um corpo unido, membros unidos. Não, a nossa luta, irmãos, é contra principados e potestades. A autoridade na vida do crente, irmãos, é para declarar a falência do reino das trevas. É para declarar, irmãos, o reino de Deus. Aleluias. Autoridade, irmãos, sobre Satanás. Autoridade, irmãos, sobre enfermidades. Porque toda doença veio lá da queda de Adão e Eva. A gente tem autoridade, irmãos, para curar. A gente tem autoridade para libertar, e a gente tem autoridade para repreender o homem malicioso, né? Até um tempo atrás, né, que a irmã Valdirene testemunhou dizendo que a filha dela estava adoentada, né, irmã? E a irmã orou e na hora foi curada. Autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre demônios e autoridade sobre homens ruins. Lobos vestidos de ovelha, falso profeta, homens que tentam te envenenar e te perseguir. Irmãos, nós temos também autoridade para ser embaixador de Cristo, para ser embaixador. Jesus falou assim: vão, ide a todo mundo. Irmãos, e a gente vai caminhando, falando e fazendo. Aleluias. A gente prega a palavra e leva o poder, e aonde a gente vai, onde a gente for plantado, o negócio tem que acontecer. Aleluias. Tem autoridade na nossa vida. Tem autoridade para a gente avançar. Tem autoridade de embaixador na nossa vida. Para a gente falar e o negócio acontecer, e para a gente fazer e o negócio não voltar do jeito que estava. Embaixador, irmãos, embaixador. Onde você foi plantado, você tem autoridade, irmão, você tem certo domínio naquele lugar, para ser embaixador. Agora, irmãos, tem uma autoridade que está dentro de nós, mas que ainda não aconteceu. E por não acontecer, é esperança para nós, Irmãos, essa é a autoridade no reino de Deus lá no céu. Irmãos, a palavra fala, irmãos, que no juízo final a igreja vai sentar com Jesus para julgar os ímpios, para julgar os malfeitores, as pessoas que não deram crédito no nome de Jesus. Irmãos, a gente vai ser autoridade até no céu. A gente vai ser autoridade até no céu. E isso é uma esperança para nós. Isso é uma esperança.
Irmãos, tem tanta autoridade aqui quanto autoridade lá. Porque a gente está ligado com Jesus. E Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E se a autoridade de Jesus, a chave da vitória, era crer no nome dele, qual é a chave da vitória da autoridade que você como crente tem? É tomar posse. Irmãos, é tomar posse. Não adianta nada eu comprar uma casa para você, entregar, estender a minha mão, a chave, e você não agarrar. Irmão, você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Você tem que ter autoridade, irmão, na sua casa. Você tem que ter autoridade onde você foi plantado. Você tem que tomar posse dessa autoridade. Você tem que tomar. Sabe? Irmãos, né, você pega ali um pé de manga, a manga madurinha ali, é só dar um pulinho e pegar. E a gente pensa, eu estou com muita vontade de chupar uma manga, mas vou embora porque ela não está na minha mão. Irmão, dá um pulo, pega, arranca do pé. Aleluias. Irmãos, autoridade, a chave da vitória para a nossa autoridade é tomar posse do nome de Jesus. Se para a chave da vitória da autoridade de Cristo é crer nele, então, irmãos, a chave da vitória para a autoridade do crente é tomar posse do nome dele. É tomar posse dessa autoridade. Aleluia. Agora, como é que toma posse? Estende a mão e pega. A palavra fala em Efésios 2:8, salvo engano, irmãos, que pela fé a gente acessa a graça. A gente acessa. A nossa fé, irmãos, é a chave que abre a graça. A graça é como uma despensa, cheio de mantimentos que você precisa, cheio de ferramentas que você precisa. Então, irmãos, tenha fé em Jesus e toma posse da sua autoridade. É o que a gente fala aqui nos 2 últimos cultos. Sabe, irmãos, já estou finalizando, aquele boi forte, grande porte, aquele Nelore, com chifre grande. Irmãos, uma cerquinha de 3 fios de arame. Uma cerquinha, irmãos, um pau fincado aqui, o outro a 10 metros depois. O boi não faz nada. O boi fica ali comendo capim. E se não tiver capim, e se o peão não trocar o pasto, o boi morre de fome. Irmãos, ele tem força para arrebentar aquela cerca, irmãos, no peito. Ele tem força para isso, mas ele não tem o entendimento da força. Então, irmãos, você tem autoridade, irmãos, e a porta do inferno não prevalece. A porta do inferno não prevalece. Eu não estou te chamando para loucura. Não estou te chamando. Irmãos, mas quando você toma posse da autoridade, irmãos, você quebra cercas que estão te pedindo há anos. Há muito tempo, você quebra elas e deixa elas no chão. Pela autoridade. Pela autoridade. Eu lanço minha autoridade para alguém na minha família. Ele não quer ouvir, irmãos, fecha a porta do seu quarto. Irmãos, e na sua oração, você fala com a autoridade. Porque a oração do justo pode nos efeitos. Pode nos efeitos. Na sua oração, irmãos, você declara. Você reivindica a Deus a autoridade que Ele te deu. E o negócio vai acontecer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, entenda a autoridade do crente. Entenda. Porque ela resolve muita coisa. Aleluias. Amém. Estamos finalizando mais um dia de ensino. Amém. São 3 dias de ensino. Quinta-feira que vem é o último. E no último dia de ensino, a gente vai aprender as outras autoridades ainda.
Não fecha ainda não. A gente vai aprender ainda a autoridade da palavra de Deus, a autoridade do seu ministério e a autoridade da igreja. Irmãos, se a autoridade de Cristo e a autoridade do crente você já entendeu, tem muita força, o Espírito Santo te capacita. Irmãos, ainda falta entender mais 3 tipos de autoridade. Irmãos, não dá para perder uma luta. Não dá para perder uma luta. Você tem 5 autoridades a seu favor. É só saber usar. Só saber usar. Não dá para perder a luta. Amém? Com isso nós encerramos a transmissão. Você que nos assiste, vá em paz, em nome de Jesus. Glórias a Deus.